Olá, como vai? Seja bem-vindo ao programa Entrevista, que vai ao ar toda quinta-feira aqui pela sua NTV. Hoje no último programa do ano, e a gente traz para você algumas dicas de como você pode atingir aquelas metas que você tanto faz durante a virada do ano. Eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Então, você já atingiu alguma meta que você se propôs durante a virada do ano? Pois é, a gente vai mostrar como você aí de casa pode atingir essas metas. Também nós vamos falar sobre como manter esse otimismo que quando a gente faz essa virada de ano novo, a gente vê tudo com outros olhos. Parece que a gente chega com um livro novo, com páginas em branco para a gente começar tudo de novo. Pois é, como é que a gente pode manter esse olhar de otimismo durante todo o ano? A gente também vai conversar daqui a pouquinho com um psicólogo que vai falar para a gente sobre isso. Olha, o programa Entrevista está só começando. Você pode ligar para o telefone 3821-4488 e participar com a gente. Eu sou Simone Marques e este é o programa Entrevista. Então vamos lá, conversando com a doutora Vanessa Prados. Doutora Vanessa, prazerão recebê-la aqui no nosso programa. Igualmente, com muito carinho e com muita honra que venho sempre participar com você nos seus programas. Que bom, a gente fica muito feliz. Doutora Vanessa, vamos começar falando assim, quais são as principais resoluções de ano novo, metas, proposições que as pessoas fazem durante a virada do ano? Bem, são diversas as promessas, né, os votos que as pessoas fazem para acho que quando elas percebem que chegou dezembro, elas já começam a fazer uma avaliação, o que eu fiz, o que eu não fiz e novas metas. E na maioria das vezes são coisas assim mais básicas, mas que valem para a vida toda, onde uma avaliação que elas devem estar se propondo é observar aquilo que elas querem para a vida toda ou aquilo que é de imediato. Que o que a gente percebe, as pessoas hoje estão preocupadas com conquistas imediatas. E as conquistas de a longo prazo, elas vão sempre prorrogando, vão deixando o tempo passar e quando vê, já terminou até mais um ano. Então, essas promessas, elas são feitas de forma assim, na empolgação, tá virando o ano, tá chegando o final, eu vou fazer tal coisa o ano que vem, ou é mesmo uma coisa que a pessoa quer realizar? Eu falo que as conquistas imediatas, elas são mais feitas na empolgação e no que, às vezes, até a mídia está mostrando. E quando são as realizações pessoal, elas vão deixando o tempo ser mais prolongado. Vamos citar alguns exemplos. Muitas pessoas falam que quer deixar de fumar, de beber, que querem emagrecer, fazer atividade física, que querem mais saúde, estar mais presente à família. E, com isso, são coisas que vão ser conquistadas a longo tempo e não de imediato. Então, suponhamos assim, o mediatismo está trazendo muita empolgação na virada. E quando percebe, chega lá mês de fevereiro, já esqueceram até aquilo que prometeram. Nesse caso, a palavra de ordem é a persistência para que essas metas sejam realizadas? Eu falo que toda conquista, ela demanda atitude do dia a dia. Então, suponhamos assim, a palavra, como você bem diz, persistência, ela faz parte de tudo que nós nos propomos fazer. Porque se tudo o que a gente propõe fazer,
algo dê errado logo ali e você deixar de fazer, quando você percebe, os anos cheios estão chegando. O que eu chamo de ano cheio? Aqueles 30, 40. E aí o que acontece? Coisas que são realmente muito saudáveis para a sua vida, você vai deixar de concluir. Então, que tenha atitude e persistência. Então, o que ela deve fazer o que ela deve ter em mente na hora dela fazer essa proposição? Quando eu fico observando, assim, quando eu converso com as pessoas, porque as pessoas, assim, no decorrer do ano, eu sempre pergunto para as pessoas, qual é a sua meta? Porque isso tá ficando um pouco perdido, a meta das pessoas. Então, se a pessoa se propor e ter atitude e estar, suponhamos assim, envolvida com obter essa sua mudança, ela tem que estar muito envolvida com isso. E quando for algo que ela puder compartilhar com alguém e chamar alguém para participar com ela, também é saudável, porque vai estar ajudando. Agora, por exemplo, a pessoa tem que ter muitas metas ou limitar essas metas? Qual a quantidade ideal? Eu acho que assim, uma quantidade não saberia lhe responder, mas muitas metas, você vai pensar, o que é realmente de minha vontade? O que é do meu desejo e em quanto tempo eu quero alcançar essa meta? Qual é o meu objetivo com isso que eu quero conquistar? Porque para não se perder no supérfluo. Porque, suponhamos assim, vamos pensar que uma pessoa quer fazer um curso de inglês. Ele não vai fazer um curso de inglês em pouco tempo. Então, qual é o tempo que ele tem para se propor fazer esse curso? Quanto ele vai gastar? Qual é a meta que ele quer, o objetivo que ele quer alcançar com isso? Então, suponhamos assim, ter uma variedade, sim, mas suponhamos assim, focar naquilo que realmente for da pessoa e ela obter mais prazer com aqueles propósitos dela. Então, por exemplo, fazer muitas metas acaba desviando assim o foco. O ideal seria assim, 1, 2, 3 metas no máximo, ou ainda é muito? Não, suponhamos assim, o muito vai depender do foco dela, né? Então, suponhamos assim, começa a pensar o seguinte, o que eu estou propondo para mim é só uma coisa para um ano ou é uma coisa que vai ser saudável para mim ao longo da minha vida, da minha existência? Eu quero obter mais saúde. Se eu quero obter mais saúde, esse propósito vai ser para o ano todo ou para a minha vida toda da minha existência. Agora vamos pensar se é um curso de inglês, igual eu falei anteriormente. 3 anos, no máximo 5, que eu vou concluir um bom curso. Então, suponhamos assim, propósitos que seja de imediato, trocar celular, às vezes trocar de carro, obter tal sapato ou uma bolsa, isso são propósitos imediatos. E esses propósitos imediatos, eles vão ficar ou esquecido ou conquistou, acabou. Então, algo que ajude então, a pessoa no crescimento dela como pessoa, né? Justo. Agora, eu preciso estabelecer esses objetivos numa folha de papel para não esquecer. Eu fiz uma matéria uma vez com uma palestrante que veio no Unipam e ela falou o seguinte, que ela escreve as metas dela e escreve palavras de incentivo e prega no espelho, prega na geladeira, prega num monte de lugar para ela estar sempre visualizando. Isso pode ser uma dica boa para a gente conseguir atingir essas metas? É uma que
quando o nosso cérebro ele trabalha muito com quando a gente tá o visual. Então, suponhamos, o visual ele te faz lembrar a todo tempo. É como você pegar uma escrita, uma carta que você recebe, guarda ela lá no fundinho de algum lugar, você nem vai lembrar dessa carta e às vezes nem da pessoa que te enviou essa carta. Então, quando nós escrevemos para nós mesmos, porque nessas promessas é nós para nós. Então, quando nós escrevemos para nós mesmos, é ótimo que você fica visualizando. Às vezes, suponhamos assim, o espelho, uma cartolina. Eu falo sempre assim, não escreve no meio da agenda, escreve na capa da agenda. Estudante, escreve na capa do caderno aquilo que você está querendo para você nesse ano. Então, esperamos assim, para que você, de vez em quando, esteja visualizando e pensando, peraí, eu estou trabalhando a favor disso? Eu estou deixando o tempo passar e não estou trabalhando a favor disso? Porque é nós que propomos para nós. Olha, a gente vai voltar daqui a pouquinho com a doutora Vanessa para falar mais sobre como você pode aí de casa atingir as suas proposições, as suas metas, né? Que você está aí em casa já matutando, pensando que vai ser um ano diferente, então como você deve atingir. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais doutora Vanessa dando essas dicas para a gente. De volta aqui com o programa Entrevista, conversando com a doutora Vanessa Prados, ela que é psicóloga. Doutora Vanessa, tem um prazo? A gente deve cumprir prazos, estabelecer prazos para essas proposições de ano novo? Vamos pensar, eu acho que tudo que nós, antes de nós nascermos, a gente já vem, esperamos assim, sendo cronometrado ao longo dos nossos anos. Aí o que acontece? Prazo é importante, porque quando eu converso muito com pessoas que marcam para casar. Se elas só namoram, vou casar. Não, daqui 2 anos. Quando elas marcam para casar, rapidão chega a data. Então, suponhamos assim, lidar com data faz parte de nossos propósitos. Porque se nós não lidarmos com datas, desde quando nós marcamos para engravidar, o nascimento do bebê, comemorar um aninho. Então, suponhamos assim, a data é muito saudável. E agora, por exemplo, há estudos que falam que para desenvolver uma nova atividade, é preciso que a gente desenvolva essa atividade pelo menos em 21 dias direto, para que fique fixada na gente, para a gente ter essa atividade como um hábito. Isso realmente acontece? Algumas demoram mais para virar hábito? Como que funciona? Vamos pensar, nós temos que partir de um princípio que nós já temos um hábito que está conosco há algum tempo, no decorrer de muitos anos. Então, dependendo do novo hábito que você quer adquirir, eu vejo muitos aspectos assim, às vezes na parte nutricional, mudanças de hábitos, fala assim, 21 dias para você começar a ter um novo hábito. Mas nós temos que perceber, vamos pensar que a pessoa já tem 30 anos com alguns hábitos. Aí 21 dias para tirar o pão e o leite dela pode ser um pouco mais difícil. Então, suponhamos assim, nós temos que pensar que nós não somos um calendário. Que nós precisamos, em alguns momentos, ter mais tempo para nós e mais tempo para mudanças de hábitos, para adquirirmos aquela nova modalidade da vida, do momento que nós desejamos, para nos acostumar. Se você perguntar para uma mulher que casou hoje,
daqui 40 dias, você já acostumou com sua vida nova? Ela vai falar assim, não, ainda não acostumei. Então, suponhamos assim, cada propósito vai determinar um tempo. Então, suponhamos assim, tempos muito curtos, ele pode ser... Daí a pouco, você conclui ele num determinado tempo muito curto, aí você esquece depois. Então, são hábitos, são adquiridos ao longo do tempo. Dizem que para um hábito se tornar integrante da personalidade da pessoa, 6 meses no mínimo, né? Eu falo que todas as mudanças, todos os acontecimentos em nossa vida, no mínimo 6 meses. Porque os 6 meses dá para você mudar muito. E aí, quando parte isso da vontade da pessoa, que ela, com a vontade dela, o desejo dela, ela vai conseguir essa mudança e permanecer nessa mudança constantemente, sem correr aquele risco de regredir ao hábito passado. Vamos mostrar aí algumas das proposições que a gente separou aí, algumas proposições que as pessoas geralmente têm mais, né, fácil. Por exemplo, emagrecer, estudar mais, ser promovido, viver uma grande paixão, não criar desculpa, viajar mais. São algumas dessas proposições que geralmente a gente faz para o ano novo, né? E bem colocadas essas proposições, que são que todo mundo almeja. Todo mundo almeja sempre isso daí. E você pode observar que nenhuma a gente conseguiria em 21 dias. Não dá. Não dá. E 6 meses, às vezes, é um tempo para a gente começar a fazer elas. Então, suponhamos assim, todas ali vão sendo hábitos que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida. Emagrecer. O que a gente mais... Eu acho interessante que eu gosto muito de ir na lagoa fazer caminhada. Eu chego lá na posse. No terrário, né, agora, porque lá não tem lagoa mais. A gente chega lá depois do Réveillon, tá lotado. Até Carnaval vai cheio. Depois vai raliando. Vai raliando. Então, a gente percebe que os propósitos, eles são a longo tempo. Então, aquilo que a gente coloca como propósito a curto tempo, a gente tende a esquecer ele mais rápido. Agora, doutora, muita gente, nessa virada de ano novo, vai partir para os rituais, para as simpatias. A gente tem até algumas aí para ilustrar, né? Então, muita gente vai querer virar 2016 comendo romã, engolindo uva inteira, que eu descobri hoje isso, né, Ludmila? Outras coisas também que a pessoa faz, dá pulinho, dá 7 pulinhos, um pulo com o pé direito só, para entrar com o ano com o pé certo, tudo isso. Isso faz parte da tradição, né, e faz parte do popular. Mas é importante manter isso para quem acredita. Claro que ninguém está falando, pular 7 ondas, nós não temos mar, mas podemos improvisar, né, também. Faz parte, ajuda a pessoa a enfrentar essas metas? Sim, eu falo que é muito importante quando a pessoa acredita naquilo que faz. Como todos esses que foram apresentados, vai muito da crença da pessoa. Então, se ela acredita, ela deve fazer sim. E a gente pode estar pensando também a força do pensamento. Que quando nós, primeiro, antes de falar, a gente pensa. Então, a transmissão de pensamento, ela é muito forte. Então, quando nós começamos a trabalhar com a força do pensamento, e a gente fala, aí a gente tem atitude, tudo se transforma. A gente está mostrando aí a lentilha. Muita gente prefere comer lentilha nessa virada, né? Símbolo de prosperidade, de fertilidade, né? E traz bons fluidos, deixa o feijão de lado e na ceia come lentilha. Então, são detalhes que sempre as pessoas vão fazer, né? Tem gente que prefere comer
carne de porco porque fuça para frente e não galinha porque cisca para trás, né? Então tem tudo isso. São rituais e a questão do pensamento. Então nada melhor do que manter, quem quiser manter, porque isso pode ajudar, né? E também são processos que a pessoa vai estar fazendo que não vai trazer nenhum mal. Se não trazer benefícios, mal também a pessoa não vai ter com isso. E se ela acredita, que faça. Assim também como tem as cores, que já foi trabalhado em outros programas. Isso, uhum. Então, suponhamos assim, não deixa de fazer aquilo que você acredita que é importante para você. O importante é brindar a chegada de um ano novo, né? Nossa, sem dúvida. Eu acho que nós devemos brindar, além do ano novo, todos os momentos. Então, esperamos assim, que seja uma formatura, que seja um dia que você foi premiado no serviço, que seja algo que, esperamos assim, até uma coisa simples que você conquistou, mas que brinda. Uhum. Que louva aquilo que você conquistou e a todo momento. E, claro, né, a gente reforça sempre tudo isso na passagem de ano, com aquela prosperidade e acreditando no novo dia e num novo ano e que tudo transforma e sempre para melhor. Com certeza, né, doutora? Doutora, muito obrigada pela sua presença. Foi riquíssimo o nosso bate-papo. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que querem persistir nessa busca. Como desenvolver essa persistência? Primeiro, pergunta para você, o que eu desejo? Depois que responder, tenha a atitude para que você seja a primeira pessoa a mover para poder ter essa conquista. E se falhar no decorrer do tempo, tente novamente, porque a prosperidade, ela é uma conquista a todos os momentos de sua vida. E que todos vocês tenham um feliz 2016. Muito obrigada, viu, doutora Vanessa? Olha, e no próximo bloco nós vamos conversar com o psicólogo Everton Brito, ele que vai falar para a gente sobre o otimismo para a gente levar durante todo ano de 2016. É um instantinho só. De volta aqui com o programa Entrevista, esse último programa Entrevista do ano de 2015. Muito gostoso, né? Tá com você sempre nas quintas-feiras e a gente batendo muitos papos e levando informação, que é o principal aqui, a nossa função como jornalista. E agora, recebendo aqui no nosso programa o Everton Brito, ele que é psicólogo. Tudo bem, Everton? Tudo bem, Simone. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, né, de estar aqui com vocês. A gente está super feliz, carinha nova, né? Vai trazer aí bastante contribuição e fica o convite para mais vezes a gente falar de outros assuntos, tá? Já fica o convite. E a gente vai falar de um assunto que a gente já começou no bloco anterior, nos 2 blocos anteriores, com a doutora Vanessa Prados e agora com o doutor Everton, para a gente falar de tudo aquilo que nós desejamos durante o ano, né? Nessa virada a gente renova as nossas esperanças e aí a gente sempre tem um olhar de otimismo, né? Então, como manter esse olhar de otimismo durante todo o ano para que as coisas fluam mais? Então, doutor, eu queria começar com essa pergunta. O que o ano novo significa, né, em termos psicológicos? Porque, assim, muita gente fala que é um livro novo, que vai escrever com páginas em brancos. Outro fala que é 365, ou quando é o ano bissexto, 366 dias de oportunidades. Então, o que representa psicologicamente um ano novo? Então, Simone, um ano novo é, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade, né, para que nós possamos atingir metas que talvez não tenhamos alcançado no ano passado e estabelecer novas metas, né? Quanto ao livro, claro que é um livro novo, né? Ou talvez apenas um capítulo novo que se inicia, porque não tem como
você esquecer o que se passou. Não tem como apagar aquilo que você já viveu no ano passado. Então, Ou em outros ou anos, em outros né? anos, com certeza. Agora, sim, esse otimismo que a gente fica, noite de Réveillon, hoje, daqui a pouquinho, tá todo mundo lá se confraternizando, tomando champanhe, fazendo as suas simpatias, ou firmando o pensamento para algum desejo. A gente vive esse momento, esse boom do otimismo. Só que nós estamos vivendo em tempos de crise. Como que a gente consegue driblar essa crise e não minar essas esperanças? Olha, acredito que um otimismo nesse tempo de crise, ele deve agir em conjunto com o realismo. É claro que você nunca pode ser otimista sem tirar o pé do chão. Mas ser otimista em relação às coisas que são possíveis, que estão ao seu alcance de fato. Quando a gente fala de metas, por exemplo, né, que a doutora Vanessa falou nos blocos anteriores. Nos blocos anteriores, é que nem quando se traça meta, não se deve traçar metas que nós sabemos que... São utópicas. Eu quero a paz mundial. Exatamente. Temos que traçar metas que estão ali, ao nosso alcance, de fato. Elas estando ao nosso alcance, o otimismo ele faz sentido. Mesmo em tempos de crise, ainda é possível sim ir lá e conquistar aquilo que você deseja e que é possível ser conquistado. Agora sim, a gente tem que esquecer a crise ou a gente tem que pensar nessa crise, mas não deixar que ela transforme esse otimismo em pessimismo? Então, não devemos esquecer essa crise, porque ela se faz mais do que presente, né? A crise, né, econômica, financeira que o Brasil vive hoje, entre outros aspectos do Brasil, político, né? Da violência, elas fazem parte da nossa sociedade hoje e não devem ser tiradas do contexto em que você se encontra. Então, assim, o otimismo, ele tem que estar junto com essa ideia de crise. Ele tem que fazer parte disso. Porém, você tem que entender que ela está ali e não... Como é que eu vou falar de maneira mais sucinta? Ela está ali presente, Sim. Mas ela não é preponderante, vai determinar o resto da sua vida, né? Ela não é determinante de maneira nenhuma. É claro que ela vai apresentar algumas dificuldades aqui e outras lá, porém, com determinação e perseverança, é possível você, trabalhando duro, alcançar aquilo que se almeja. Agora, sim, existe como treinar o otimismo? Existe como eu, por exemplo, vou acordar todo dia, eu tenho um monte de conta vencida, tá faltando água na minha casa, não tá bacana determinada coisa na minha vida, mas eu tenho que ser otimista. Como que eu posso treinar isso para não titubear? Então, é possível sim treinar o otimismo de uma maneira indireta. Não é possível treinar um otimismo porque talvez ele não seja algo palpável e tudo mais. Porém, o otimismo, ele está em contato direto com a frustração. Então, uma maneira de se treinar o otimismo é você trabalhando a sua tolerância à frustração. Porque acho que todo mundo sabe que é muito difícil você continuar seguindo, tentando algo, sendo que você é frustrado alguma vez ou outra. Então, quanto mais você é capaz de lidar com a frustração, de aceitar ela e de entender que ela não é uma derrota, de que ela faz parte desse processo, o otimismo ele tende a se manter presente na sua vida. Agora, por exemplo, muita gente fala que a gente precisa criar um filme mental durante 30 segundos do dia da nossa vida. Só que nesse filme, por exemplo, então, chego no final do meu dia e repenso o que eu fiz durante 30 minutos de coisas boas, só boas que eu tenho que colocar, ou algumas experiências ruins, mas que me fortaleceram. Então, em relação a esse filme, né, que é construído nesse final de ano, né, nesse último dia do ano, eu acredito que não deve ser feito só com imagens boas, lembranças boas, né, com sucessos, com vitórias, né, durante o ano. Acredito que deva sim ser incluído nisso as dificuldades que se encontraram, né, os momentos complicados, talvez até uma palavra um pouco mais forte, com os fracassos que você teve na sua vida, seja profissional, pessoal, porque se aprende muito com erros.
errar, se você aceitar esse erro, você trabalhar esse erro da maneira correta, ele te ensina muita coisa. Fazendo aqui parafraseando, eu posso falar que a gente não erra, a gente aprende uma maneira de não se fazer algo. Então, assim, o erro ele só é ruim quando não se presta atenção nele, quando não se tira algo de proveitoso dele. Agora, por exemplo, no caso desse filme, as pessoas, elas podem utilizar cenários mais construtivos ou não, e eu posso usar um pouquinho de ficção nesses cenários, ou tem que ser a minha vida real? Olha, eu acho assim que é necessário, sim, né, ter um cenário mais construtivo, até em relação aos seus erros, né? Entender que esse erro faz parte de um processo, de uma evolução pessoal, né? Que ninguém chegou onde chegou sem errar uma única vez na vida. Porém, eu acho assim que não é tão saudável emocionalmente se mantém nessa ficção. Assim, que todo mundo tem um sonho aqui, outra colar, que ajuda, né? É bom manter move a pessoa. Move. Uhum. Mas assim, quanto mais realista o possível, melhor, né? Lembrando que o mais realista não quer dizer que é o mais simplório ou mais simples, né? Mas aquilo que está realmente ao nosso alcance. Agora, por exemplo, a gente estava falando de alcançar as metas, e aí eu pesquisando encontrei alguns apps que podem ajudar nessa era tecnológica, podem ajudar as pessoas a atingir essas metas. Você já conhece um, né? Eu conheço. Mas vamos falar aí de alguns. Eu queria, Adriano, você mostrasse primeiro o Wiu, para a gente ter uma ideia do que é esse Wiu. Isso, esse é o Wiu. Ele, gente, foi criado por um chefe e ele acredita que as grandes mudanças não acontecem do dia para a noite. Então, assim, ele desafia todos os dias os usuários desse aplicativo do Wiu, tá? Primeiro vai criar um perfil, depois ele vai dando alguns desafios e a pessoa tem que fotografar vencendo esse desafio. Geralmente, a ideia é compartilhar essas conquistas. Esse compartilhamento ajuda a motivar para essas mudanças durante o ano? Olha, existe sim, né, uma ajuda, você ter o seu sucesso reconhecido por terceiros, você vê que as pessoas veem que você está melhorando naquilo que você se dispõe. Mas não podemos nos prender a esses elogios em redes sociais. Eles são úteis, claro, para uma motivação. Mas quanto mais físico for essa relação de... Só um minutinho, desculpa. A Adriana está mostrando o Guia Bolso que a gente vai falar depois. Primeiro é o Wiu, pode voltar aqui para o entrevistado, Adriana? Esse aí é o segundo que a gente vai estar falando. Pode continuar, desculpa. Que isso acontece. Então, como eu ia falando, essas redes sociais, né, que nem o aplicativo Wiu, onde as metas que você atinge, né, que são, né, sugeridas pelo aplicativo, as pessoas podem comentar, te elogiar, é claro que elas ajudam. Mas quanto mais que no mundo físico, digamos assim, não no mundo virtual, você tiver esses reforçadores, né, ou seja, pessoas, consequências que te ajudam a continuar melhorando, melhor. Beleza. Então, olha, agora a gente tem o Guia Bolso. O Guia Bolso é brasileiro, né? Pode mostrar, Adriano, o número 2, que é o Guia Bolso, ele é brasileiro. E muita gente pede essa questão da situação financeira, né? A gente até tinha mostrado aí, e é interessante também, você conhece esse aplicativo? O Guia Bolso, eu ouvi falar muito pouco dele. Sim, eu acho que num tempo de crise financeira que se encontra no nosso país, um aplicativo que te ajuda, né, a trabalhar suas contas, as suas movimentações financeiras, né, toda a sua estabilidade econômica é sempre muito bem-vindo. Agora a gente tem o Coach.me, que é o terceiro aí. E esse Coach.me, ele faz lista metas de crescimento pessoal, de emagrecimento. Então, esse pode ajudar bastante as pessoas. Esse foi um aplicativo que eu achei muito interessante.
uma coisa que difere dele um pouco do Yu é que no coaching existe a possibilidade de você personalizar as metas que ele já te apresenta. Então, se você tem lá uma meta de emagrecimento, você pode personalizar ela para tantos quilos em tanto tempo, ou se uma meta de comprar um carro novo, você pode personalizar a respeito de qual que é o valor do carro que eu quero, qual que é o carro, o que eu preciso fazer para conseguir almejar esse carro. Aí tem também o TED, que você já conhece. O TED é o quarto, e ele também, ele ajuda a atingir essa meta, né? A atingir todas as metas. Sim, o TED, eu já acompanho o TED já tem alguns anos já. O TED, ele é excelente, porque não só como aplicativo de celular, o TED ele possui site, possui páginas em redes sociais. E o TED ele é cheio de conferências, né? Eles chamam de TED Talks no aplicativo, nos eventos, que são palestras de diversos temas que você pode procurar por qualquer tema que você quiser lá, que eu tenho quase certeza que você vai achar e agrega muito conhecimento para qualquer pessoa. O Habit, que é Habit RPG, Habit RPG, né? É para os aficionados em RPG, nerd, vão gostar bastante, que é o quinto, né? Isso. Que a gente tem aí. Isso. Aí esse tem, né? Para comida, para cigarro, para uma série de outras metas que a gente pode utilizá-lo para atingir os nossos objetivos. O Habit RPG, em específico, eu achei ele sensacional. A ideia dele de transformar um aplicativo de estabelecimento de metas, né, de te ajudar a alcançar essas metas em um jogo, isso é muito bom, porque vamos pegar uma meta de emagrecimento, por exemplo. É desgastante, uma coisa desgastante, é um processo desgastante. Então você ter ali um aplicativo que remete a um jogo, que remete a uma diversão, um momento prazeroso, alivia aquilo que é, digamos, aversivo durante o processo de emagrecimento, nesse caso em específico. Doutor, agora a gente está encerrando o ano, já com esse olhar de empolgação, com esse olhar de otimismo, com esse olhar de perseverança, né? de esperança, na verdade, sim, de mudança. Como que a gente... eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para as pessoas, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter aí os fogos de artifício colorindo todo o céu. Como que as pessoas podem manter isso durante todo o ano? Tenta passar essa dica aí pro pessoal. Então, acho que a ideia principal da mensagem que eu tenho para falar é uma única palavra: faça. Existe uma coisa que ela é viciante, que é o tal do vou deixar para depois. Isso vicia, isso te impede de conquistar aquilo que você quer. Então, se você quer alguma coisa, se você quer estudar mais, se você quer uma promoção, se você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, faça. Não, pode ser difícil, mas começa hoje. Não tenta nem esperar para amanhã. Vamos começar hoje, já finalzinho do ano, daqui a pouco já é 2016. Vamos começar agora já. Então, assim, a chave do sucesso, ela é um processo. O técnico da seleção brasileira de vôlei, o Bernardinho, ele fala que a excelência não é um resultado. Ela faz parte do cotidiano, do dia a dia. Então, é a mesma coisa. Para se atingir uma meta, você não tem que pensar só lá no futuro. Ela começa agora. É um processo cotidiano, diário, e que tem que ter otimismo para chegar lá também. Que bom. E você está bem otimista com o próximo ano, já que está novo na profissão. Você está atendendo onde, Eu atendo na Clínica Relações, na Avenida Paracatu. E meu telefone de contato é 34 99988 2294. Repete, por favor. 99988 2294. Então, tomara que as pessoas busquem ajuda para atingir essas metas, ou busquem a si mesmos para atingir essas metas, né? Com certeza. Olha, nós vamos encerrando o programa com imagens dessa festa maravilhosa, que é a festa de Réveillon, com fogos de artifício pelo país, que é um jeito de saudar
aí o Réveillon 2016, né, o ano de 2016. E ao final do programa nós vamos ficar com o programa Super Desconto da Flávia Faria. Para você, uma excelente noite de Réveillon. Obrigada pela companhia em 2015. Everton, muito obrigada pela sua presença hoje. Agradeço. Olha, boa noite para você e você vai ficar com a Flávia Faria. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre.